Pois é, a gente já está com o doutor Elde Lobo, médico psiquiatra, está aqui com a gente, mas ele vai falar daqui a pouquinho sobre depressão. Antes da gente trazer o nosso convidado aqui para conversar sobre esse assunto de tão grande importância, nós vamos mostrar para você um VTzinho que aborda o assunto e vai servir de sustentação para a nossa entrevista aqui do estúdio. Na tela para você esse material sobre depressão. Angústia. Minha vida não tem mais sentido. Desânimo, isolamento, desesperança e irritabilidade. No peito, um aperto que sufoca. As forças vão diminuindo. Tem quanto tempo essa daí? Quanto tempo é essa aí, Vontade de viver. Cada passo minuto. dado parece Ok. não encontrar o chão. A solidão se torna a principal companhia daqueles que sofrem com a depressão. Olhando assim o movimento de uma metrópole, é difícil dizer se esta ou aquela pessoa é depressiva. Você pode até não ter percebido, mas certamente já se deparou com alguém que sofre com essa doença. Talvez ao seu lado possa ter alguém ferido por dentro, lutando contra o mal muitas vezes silencioso. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 300 milhões de pessoas sofrem com a depressão em todo o mundo. Aqui Isso no mesmo, Brasil, 11 milhões e meio de casos da doença já foram diagnosticados. O problema é que não escolhe idade e classe social e que, se não for tratado a tempo, pode levar à morte. Existe diferença entre tristeza e depressão? Doutor Elde, obrigado por estar com a gente aqui no estúdio do Tarde News. Boa tarde, Marco Antônio. É sempre um prazer estar colaborando com a população, com orientações que possam ser úteis, especialmente para a saúde. Pois é, a gente viu aqui no material do Segismar Júnior uma pergunta, né? A depressão é a mesma coisa que a tristeza ou existe diferença? Responde pra gente, doutor. Marco Antônio, a tristeza é um sentimento comum que a maioria de nós experimentamos em maior ou menor nível no nosso dia a dia. A depressão trata-se de ter a tristeza e geralmente uma tristeza sem causa ou uma tristeza cujas causas não justificam tamanha intensidade, com muito choro, com muita angústia, como muito bem colocado na reportagem, e outros sintomas acessórios, como, por exemplo, a insônia, especialmente a insônia final, do indivíduo que acorda mais cedo do que habitualmente acordava. Também, as sensações dolorosas são mais intensas e há também uma redução do apetite. Tudo isso leva a pessoa a ter mais dificuldade para trabalhar, relacionar e tolerar as questões do dia a dia. Agora, a depressão tem crescido bastante. Tem crescido porque está mais fácil o diagnóstico, está mais fácil conversar sobre o assunto, ou tem crescido porque a sociedade de hoje leva mais pessoas a desenvolverem essa doença? Marco Antônio, acho que a resposta para essa pergunta, ela está nas duas partes. Tanto, felizmente, os profissionais de saúde estão mais capacitados, mais treinados para reconhecer o mais precocemente possível, o mais cedo possível, as pessoas que apresentam os primeiros sintomas de depressão, assim como também outras questões do dia a dia, como, por exemplo, uso de álcool, uso de maconha, desemprego, associam-se também com o crescimento da depressão. Então, aumentou-se o número de pessoas que estão reconhecidas com essa doença, também porque montou-se no Brasil as estruturas dos CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, que são órgãos públicos dos governos que fazem prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças mentais. Isso facilitou, por exemplo, que os agentes comunitários de saúde, que são os profissionais que atuam na comunidade e levam casos de sofrimento para as unidades básicas de saúde, possam estar também, já sabem melhor reconhecer e melhor encaminhar para o tratamento. Pois é, como a gente viu, né, muitas pessoas podem ter a depressão, mas ela não tem ali uma causa visível, né? A gente não consegue identificar quem tem olhando para ela. Tem muito esse problema dentro das famílias, né? No ambiente ali social do indivíduo, ali fala que é preguiça, né? É má vontade. Existe ainda esse mito, esse tabu a ser quebrado?
Marco Antônio, e sim, existe, infelizmente, ainda em grandes proporções, de modo, por exemplo, que quando alguém na família está com esses sintomas de tristeza, desânimo, angústia, muito bem colocado na matéria, dificuldade para dormir, dificuldade para alimentar, dificuldade para trabalhar, há uma tendência de atribuir isso à preguiça, falta de vergonha na cara, fraqueza de personalidade, e não é. Trata-se de uma doença. E a nossa orientação, que tendo dúvida se é ou não doença, que leve para um profissional de saúde fazer a avaliação, que pode ser desde o psicólogo, felizmente os psicólogos brasileiros estão bem treinados para esse reconhecimento, até o médico psiquiatra. Infelizmente, como aqui o seu canal atinge muitas e muitos locais, podem ter cidades que nem tem um profissional psiquiatra, médico psiquiatra. Então leve a um psicólogo ou leve ao médico clínico. Ou seja, em caso de dúvidas, há necessidade de fazer esclarecimento, porque senão pode chegar, como foi colocado na matéria, à morte. Tanto de maneira indireta, quando, por exemplo, a pessoa deixa de tratar um quadro de diabetes, até de maneira diferente, como, por exemplo, quando desencadeia, infelizmente, com o suicídio. Pois é, doutor. E a questão da ansiedade, né? A gente fala bastante também da ansiedade nos dias atuais. Ela pode desencadear ali futuramente uma depressão? Ansiedade, nós conceituamos, do ponto de vista médico, como sendo uma preocupação antecipatória, ou seja, um medo, um temor exagerado de questões, tanto reais quanto irreais. Então, nós temos na psiquiatria o que chamamos de bidirecional, ou seja, tanto quadros depressivos, especialmente quando não são tratados, desenvolvem também sintomas ansiosos que o paciente relata como tensão, dor muscular, dificuldade de concentração, como também tem quadros de depressão que geram sintomas ansiosos, especialmente quando não são tratados. Ou seja, existem muitas situações que existem ao mesmo tempo tanto a depressão como a ansiedade. E cada uma dessas condições, se forem tratadas rapidamente, pode evitar de aparecer a outra. Doutor Eldio, obrigado pela sua presença aqui. O meu agradecimento. Tá certo. Olha só, a gente agradece bastante essa visita, né, do doutor Eldio Lobo, aqui falando com a gente sobre depressão. Se você tem alguém na sua família, ou se você tem alguns desses sintomas citados aí na nossa reportagem ou pelo doutor Eldio, você deve procurar sim, ou deve procurar para o seu familiar, o seu amigo, ajuda profissional para evitar um mal maior, né?